Pois é, minha gente amiga, um abraço para você que está acompanhando pelo facebook.com/, Frederico.carvalho.77, né? Daqui a pouquinho também vai acompanhar pelo link do doutor Adir Martins, já. Né? Então, estamos começando mais um programa da série Você Precisa Saber. Você Precisa Saber, hoje, justamente com o médico endocrinologista clínico geral, doutor Adir Martins. Ele estará com a gente hoje, né, conversando sobre o malefício, né, os problemas ligados ao diabetes. Deixa eu ver se eu consigo aqui botar o compartilhamento, porque é interessante que a gente possa... Deixa eu colocar aqui, que eu estou monecando um pouquinho, mas a gente se acerta. Deixa eu ver se eu acerto aqui. Opa, vamos ver. Acho que conseguimos colocar lá. Pois é, então estamos oficialmente com o nosso programa Você Precisa Saber, hoje com o doutor Adir Martins, que vai falar com a gente sobre a questão do diabetes, que é uma questão extremamente importante, é uma questão muito séria e muito polêmica, né? Você pode escrever para a gente, você pode conversar com a gente, você está absolutamente livre para bater um papo, né? Eu sou o professor Frederico Carvalho e, além de ser comunicador e professor, eu também sou candidato, né, pré-candidato, para ser exato, pré-candidato à vereança em São Gonçalo, né? Então, vamos começar o nosso trabalho de hoje já dizendo que o Paulo Alves já está mandando um abraço aqui. O Alves, ele é lá do Centro Empresarial de São Gonçalo. Grande abraço, comendador. Obrigado, Paulo. Um abraço para você, um abraço para Claudete Krugel. Contabilidade é com Claudete Krugel, hein? Bom, vamos então cumprimentá-lo, né? O homem que manda nessa live, o homem que sabe tudo do que a gente vai fazer agora, que é o nosso médico endocrinologista, doutor Adir Martins. Doutor Adir Martins, boa noite, tudo bem? Boa noite, Frederico. Boa noite a todos aí que vão começar a nos assistir. Um prazer conversar com você. Doutor Adir, quantos anos de medicina, doutor Adir? Para falar a verdade mesmo? A verdade mesmo. Meu 3, caro, 4. Esse ano eu me formei, por acaso eu formei no ano par, no ano zero. Certo. Então eu me formei... Esse ano, 2020, fazem exatamente 40 anos de medicina. 40 anos. Formei em 1980. Acho que você não era nem nascido, né? Não, de jeito nenhum. E só 12 anos depois é que eu nasci. Nada disso. De 40 anos de medicina. Tá certo. Agora, doutora Adir, sempre foi para o lado da endocrinologia, porque tem tanta especialidade médica, e naquela época já havia muitas especialidades médicas. Sempre foi o seu interesse em endocrinologia? Frederico, foi assim. Quando você vai fazendo, você faz da escola de medicina, você vê todas as áreas. Então, você tem que escolher uma que você se adequa, ou seja, adapta, ou até que você tenha alguém para te dar o espelho sobre aquilo, tá? Uhum. Eu tive um professor, hoje eu posso dizer com certeza que eu sou endocrinologista, graças a um determinado professor meu. Certo. Que foi esse professor, o Sérgio Toledo conhece ele muito. Lembra do Sérgio? Sérgio Toledo, nosso amigo aí. Sim, nosso grande Sérgio. Nós fizemos o pré-vestibular no mesmo curso, em Niterói, curso acadêmico em Niterói. Uhum. Nosso curso acadêmico lá tinha vários professores, um deles era professor Onomar, dava aula para a gente do curso acadêmico de Química Orgânica. Sim. Bem, aí, por causa dele, não por causa dele, eu fiz vestibular para ser médico. Quando eu passo para medicina na UF, aqui em Niterói,
No primeiro semestre da faculdade, quem vai me dar aula de bioquímica? Professor Onomar de novo. Foi meu professor do curso, foi meu professor de bioquímica e, mais tarde, quando chegou na época do Antônio Pedro, a gente faz estudo básico e vai para o Antônio Pedro. Certo. No Antônio Pedro, na época tem as aulas das especialidades, na endocrinologia, o coordenador da cadeira, ele era, no caso, era o catedrático da cadeira da época, era o professor Onomar Ferreira de Souza. Certo. De novo. Então, quer dizer... Muita influência. Quando eu passei no vestibular, quem eu tive? Cabeleira, meu amigo, chovia no ombro, tá? Eu tinha uma cabeleira grande. Você? Parece brincadeira, mas era assim. Caramba! Quem raspou a minha cabeça foi ele. O Onomar raspou a minha cabeça. Então, a influência maior hein? A influência maior que eu tive para ser endocrinologista foi o professor Onomar. Ele foi o que, vou dizer assim, o espelho, né? Para mim fazer essa página da endocrinologia. Quem já está com a gente é a nossa ex-secretária de Educação do município, quem sabe, ou daqui a algum tempo, futura secretária de Educação, quem sabe, professora Regina Silva, que está aqui acompanhando também. Então, boa noite, menino. Boa noite, menina. Assim, na Metro 2, antigamente, a gente se tratava assim, menino, menina, porque era mais fácil da gente guardar. Bom, mas... A professora Regina, só uma coisa, Frederico, ela foi secretária de saúde, de Educação, você sabe, no governo do Neilton. Exatamente, quando eu a conheci. Eu fui, por acaso, fui secretário de saúde no primeiro semestre do governo. Saí logo, mas fiquei durante 6 meses. Tivemos algumas reuniões de secretariado juntas. Tá certo. A Regina é uma pessoa maravilhosa. Pessoa fora de série está sempre ligado com a gente aqui, ligadinha a gente. Mas, doutor Adir, o endocrinologista, ele trata de glândulas, não é isso? Agora, uma vez eu lhe fiz uma pergunta, eu disse, a maior glândula do corpo humano é o fígado. E, no entanto, o endocrinologista não cuida do fígado. Tem que ter um figadologista. A diferença qual é? Endocrinologia. Existem as glândulas no nosso organismo, as glândulas endócrinas, quer dizer, são glândulas que produzem substâncias internamente ao organismo. Tá? Certo. Existem as glândulas exócrinas, que produzem substâncias para fora do organismo. Tá? Nós, endocrinologistas, a gente tratamos só daquelas glândulas que secretam substâncias para dentro do organismo, internamente, né? Substâncias internas, não coloca substância para fora. Fígado, por exemplo, a maior substância que o fígado produz é a bile. A bile, que é produzida para fora do organismo. Né? Ela não circula dentro do organismo, ela vem para o sistema digestivo para ajudar na digestão. Estou dando um exemplo dela, como vou dar um exemplo mais simples. Glândulas sudoríparas, suor, produz o suor, são substâncias para fora do organismo. Ou seja, você não trata dela. As glândulas que produzem substâncias exócrinas para fora, não. Não, tá certo. Agora, um dos estudos, ou uma das tarefas mais árduas do endocrinologista deve ser justamente ligado com o diabetes, né? Diabetes, o estudo do diabetes, a ciência toda ligada ao diabetes, que eu estava lendo um pouco, né? Diabetes é comum de 2 gêneros. Você pode falar o diabetes, pode falar a diabetes, pode falar os diabetes, aliás, a diabetes e o diabetes. Quer dizer, pode ser no singular, no plural, no masculino e no feminino. Muito interessante isso. Tá? Mas, então, a Regina já fez uma colocação aqui, ó, grande homem, falando de você, Adir. Pois é, que beleza. Bom, nós temos hoje, doutor Adir, classificados 3 tipos de diabetes, não é isso? Agora, antigamente a gente falava muito em diabetes mellitus. Todas elas são diabetes mellitus ou não? Não. O diabetes mellitus é o diabetes que a gente vai falar hoje. É o nosso diabetes aqui da endocrinologia. Certo. Como tem diabetes insípidos, que é um outro tipo de diabetes. Não é igual a esse seu, tá? É igual que o seu, não. Dos pacientes diabéticos, tá bom? Então eu não vou me apossar de todo o diabetes, né?
do mundo. O diabetes mellitus é o próprio diabetes que a gente fala aqui, que é o diabetes relacionado ao açúcar. Mellitus, por isso, vem do mel, né, do açúcar. Ah, tá. E você falou de 3 tipos, tem mais de 3 tipos, tá? Ah, tem mais? Tem 3 tipos, são aqueles que mais falam, mas existem vários tipos de diabetes, tá? Fora. Diabetes 1, 2, diabetes gestacional, diabetes que a gente chama de iatrogênico, causado por alguma medicação, os diabetes secundários, algumas. Tá? Por exemplo, a pancreatite. Quem tem pancreatite pode passar a ser diabético por lesão no fígado. Então, no fígado, desculpe, no pâncreas. Exatamente por isso, por ter lesão. E o diabetes, que é o diabetes mellitus. É mellitus, certo? Tanto faz, mellitus, tá? A gente usa mais como mellitus, mas a população chama mais de mellitus, mas também não está errado falar mellitus, não, tá? Uhum. Então é isso, tem mais de alguns tipos. O mais falado, Frederico, são esses, né? O diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, existe o diabetes gestacional, também é muito falado, e existem os diabéticos secundários, né? Como eu falo, ou iatrogênico, causado por uso de medicação. Existem os diabetes causados por doença, pancreatite, tá? Mas os mais usados e nem são os 3, são os 2 só, 1 e 2. 1 e 2 são os mais falados, vamos dizer assim. E qual é a diferença? Quer dizer, pelos sintomas, acredito eu, pode ser que eu esteja errado, que sejam mais ou menos parecidos. Mas quais são as diferenças? Como é que a gente sabe que o diabetes é tipo 1 ou tipo 2? O sintoma é nenhum. A doença é a mesma. Eu vou dizer assim, o que vai acarretar o diabético tipo 1 e o diabético tipo 2, os problemas são os mesmos, os sintomas são os mesmos. A diferença está no tipo, como é que eu vou dizer assim, no tipo de como começa esse diabetes, tá? Para você ter uma ideia, hoje a gente fala que o diabetes tipo 1 ou posso dar outro nome. O diabetes tipo 1 eu também posso chamar de diabetes insulino-dependente. Tá? O diabetes tipo 2 normalmente não é insulino-dependente. Tá? O diabetes tipo 1, quando ele começa, a pessoa que começa com diabetes tipo 1 já não tem outro remédio a não ser a insulina. Uhum. Tem que usar insulina obrigatoriamente. O diabetes tipo 2, não. Você usa medicação normal e depois de... Pode... Passou a minha netinha. Normal. Aí, o diabetes tipo 2 já é aquele que a pessoa normalmente não usa insulina. Pode vir a usar, depois do tempo que a pessoa fica diabética, pode ter uma falência do pâncreas e precisar o uso da insulina. Tá? Agora, há casos também, doutora Adir, que a pessoa... eu tenho lembrança, uma vez eu tive um caso de erisipela e minha glicose subiu bastante. E o médico passou um pouco de insulina, eu tive que tomar um pouco de insulina. Também foi a única vez, um pouquinho, e passei por isso. É normal que isso aconteça? É muito comum. O medo, a grande maioria dos diabéticos tem medo, Frederico, de usar insulina. Tá? Nós, endocrinologistas, falamos que o melhor remédio para o diabetes é a insulina. Por quê? O que é o diabetes? Vamos dizer assim. O pâncreas, ele produz... o pâncreas, inclusive, ele é glândula mista, que a gente chama. Ele é endócrina e exócrina. Ele produz a insulina, tá? O que a insulina faz? A insulina ela retira o excesso de açúcar. Eu falo assim, para não entrar em muitos detalhes, se eu for falar de patologia de diabetes, muita gente não vai entender. Então, vou falar para o pessoal, todo mundo entender, a insulina ela simplesmente retira a glicose do sangue. Como você se alimenta, porque muita gente acha que a glicose ou o açúcar só está no doce, só está no refrigerante. Não. O amido, né, ele vai se transformar em glicose e está em vários tipos de alimentos. Então, se batata, você pode, por exemplo, aipim. Exatamente, as massas, as raízes todas são ricas em carboidratos, né? Então, isso, quando você se alimenta, você sendo diabético,
você se alimenta, come esse tipo de alimento, ou qualquer alimento rico em carboidrato, o seu pâncreas, se ele não tiver um funcionamento ótimo, não produzir a insulina de uma maneira adequada, essa glicose do sangue sobe. Entendi. E, por consequência, vai vir os sintomas do diabetes. Tá? Mas, no básico, é isso. Insulina, pâncreas produz insulina, insulina controla o açúcar do sangue. Quando eu falo que o melhor remédio é a insulina, é por isso. Porque é ela que abaixa o açúcar do sangue. Naturalmente, ela já é um hormônio que nós temos, né? Exatamente. Esse é natural. Hoje, inclusive, já existe. Antigamente, as insulinas usadas, acho que eu não cheguei a comentar isso com você nunca, não. Mas quando eu comecei, né, quando eu fiz a minha especialização, os tipos de insulina todos eram, a gente chama de insulina porcina, retirada do porco. Uhum. Tá? Era assim que a gente usava a insulina antigamente. Dava os humanos tinham muita rejeição, faziam rejeição à insulina. Hoje já existem as insulinas sintéticas e já existe a insulina mesmo, propriamente dito. A rejeição orgânica hoje é muito baixa. E o tratamento fica muito mais fácil hoje, né? Entendi. O Sérgio Miranda Esteves, meu grande amigo, professor de Educação Física, foi coordenador de Educação Física do Colégio Salesiano Santa Rosa, meu colega lá do Salesiano, muitos anos, está aqui com a gente. Boa noite. O homem é bom de Educação Física, o cara é um gênio no esporte, hein? E é treinador de grandes equipes. A Cristina Dias, boa noite, Cristina Dias, ela pergunta que o insulino dependente pode reverter para não insulino? A Cristina Dias, por acaso, é uma pessoa muito conhecida, ela é nutricionista, ela entende muito de dieta. Conheço muito a Cristina, um abraço aí para ela. Uhum. Ela, se você quiser procurar nutricionista, pode procurá-la, que ela é muito Cristina boa. Dias. Depois ela deixa interesse para a gente, que é o telefone. Quando você quiser falar com alguém, tem uma live sobre alimentação, pode falar com a Cristina. Que você ela vai fazer isso com você. Quero sim. A Cristina, isso daí também não é para a Cristina só, não. Quase certo, eu vou te falar pela minha experiência de quase 40 anos. Quando eu estava no Hospital Antônio Pedro, ainda como estudante, houve um caso lá de um menino, a diabetes tipo 1, que eu chamo do insulino dependente, normalmente, antigamente a gente chamava ele de diabetes infanto-juvenil. Por quê? Quase sempre aparecia ou na infância ou na adolescência. Tá? O diabetes tipo 2 normalmente é o diabetes tipo adulto, que a gente chama, antigamente chamava de tipo adulto. Aparece depois dos 40 anos de idade. Para de denunciar, cara. O que vão pensar de mim? Então, mas é assim mesmo, Frederico. O diabetes tipo 2 normalmente aparece assim. Quando o diabetes começa nessa faixa etária de jovem, né, de infanto-juvenil, criança ou adolescente, esse 99,9% são diabetes tipo 1. E, com certeza, são insulino dependentes. Uhum. Eu, particularmente, paciente meu, nunca tive nenhum que deixasse de ser diabético tipo 1. Todos sempre foram. A partir do momento que ele descobriu diabetes, dependendo de insulina o resto da vida deles. Certo. Um caso, eu estou falando na época do Antônio Pedro, por quê? Foi até o professor, outro que eu tenho muito, que eu aprendi muito com ele. No Antônio Pedro, tive 3 professores que eu aprendi muito. O professor Anomar, o professor Samuel Cunha, que depois veio trabalhar comigo aqui no Pan do Alcântara, foi meu professor lá, e o professor Gilberto Barbosa. Esses 3 foram os 3 que eu mais... Tudo que acontecia, eu gostava muito de ver as coisas, né? Porque para você aprender tem que ver, tá? E o Antônio Pedro é o melhor lugar na época, era o melhor lugar para você ter. Todo mundo fala. O movimento era muito grande e o Zé Carlos está lá ainda? Trujillo? Zé Carlos aposentou agora. O Zé Carlos era o diretor da faculdade lá, tá? Mas Zé Carlos Trujillo, grande amigo. Trujillo. Ele acabou de aposentar, agora, ele diz que agora está de boa vida. Mas, então, o Gilberto, esse professor Gilberto Barbosa, tudo que acontecia no ambulatório, na época do internato, o internato é aquele ano que você fica só fazendo a especialidade que você quer. Nesse último ano, então, eu só endocrinologia. Eu, às vezes, estava no 6º andar, na enfermaria lá
de endocrinologia, daqui a pouco, recado. O Gilberto chama lá embaixo, no ambulatório, lá no térreo. Disse eu voando, sabia que era alguma coisa boa para Sabia que era aprendizado. Exatamente. O Gilberto fazia muito isso com a gente. E eu aprendi muito. Diego, vê o caso desse garoto aí. Me passou um garoto de 12 anos de idade, diabético, insulino dependente, tal. E de qual é a história desse garoto aí? Aquela história. Você tem que colher meu. Qual é a história dele todo? Aí fui colhendo a história. No final das contas, para resumir, esse garoto tinha ficado curado do diabetes. No final das contas, mas, Gilberto, olha, eu nunca vi. Aí ele disse, Adi, eu particularmente nunca vi. Como eu estou te falando que em 40 anos eu nunca vi paciente meu nenhum, ele, no tempo que ele era professor, ele disse que nunca tinha visto esse caso. Esse garoto ficou curado do diabetes. Ninguém, até aquela época lá, ninguém soube explicar a causa. A mãe, aí vem o outro lado da moeda. A mãe falou na época sobre igreja. Ela era muito católica, fez uma promessa, uma bela história, né? Uhum. Aí, na época, o Gilberto ficou falando, se você não acredita em milagre, meu amigo, isso daí é um caso que a gente não tem como dizer que não. A medicina não explica isso. Milagre, a única explicação que ele deu naquela época foi essa, porque ninguém explicou o caso desse garoto. Interessante. A Cristina Dias está aqui dizendo parabéns pela iniciativa de falarem sobre esse tema. Obrigado, Cristina. E eu pego justamente Bambambam para falar. O Rodrigo Bonioli, boa noite, amigo Frederico Carvalho. Legal. Olha, ele diz aqui, amigo, quero pedir licença a vocês para mandar um abraço a todos os historiadores, como eu, pelo nosso dia amanhã, 19 de agosto. Então, parabéns, né, doutora Dia, aos historiadores e ao Rodrigo também, né? Porque é muito legal. Faz parte disso aí o nosso amigo Sérgio, né? Nossa, Sérgio Toledo, Jorge Nunes, o meu grande amigo também, que é o Rui Aniceto Fernandes, e tem gente boa nisso, hein? Luciano Tardoc, e assim vai. Bom, o Moisés Barbosa, boa noite, professor Frederico, doutor Adir, sempre com temas importantes para a sociedade. Parabéns pelas lives. Muito obrigado, Moisés, valeu mesmo. A Cristina Dias continua aqui, doutor Adir, um endócrino maravilhoso, meu endócrino. Só falta agora você dizer, minha nutricionista. A Marta Portugal, boa noite, doutor Adir. Quem tem diabetes pode fazer cirurgia de catarata? É aconselhável? Marta Portugal está perguntando, doutor Adir. Sem dúvida nenhuma, porque uma das lesões, uma das complicações do diabetes é exatamente a alteração visual. A catarata é uma delas. Com certeza, é total indicação. Casos, né, porque a complicação maior do diabetes em relação à visão, a gente chama de retinopatia diabética, que tem vários graus, tá? No primeiro grau, segundo grau, tudo bem. Se a pessoa chegar a uma retinopatia... Vai fechando, não é isso? Vai fechando, né? Vai fechando a visão, não é isso? A grau 3, a pessoa perde a visão, fica cega, e não tem volta, tá? Se a pessoa tiver uma retinopatia grau 3, não tem volta, não adianta. Se faz a aplicação a laser, pode fazer a cirurgia da catarata, mas perde a visão totalmente. Tá? Isso Sim. É uma complicação. Tá? Uhum. Entendi. Tá certo, Marta? Então está aí a sua resposta. Vocês podem continuar fazendo pergunta, hein? A Marta, se eu não me engano, eu já comentei com você que eu sou nascido em Santa Isabel, né? Certo. Então... a minha família toda é de lá. Em Santa Isabel tem uma família Portugal. Acredito que Marta deve ser uma das Portugal lá de Santa Isabel. Certo. Mas eu conheço o pessoal Portugal também. Tá? Inclusive, um que foi seu colega de secretariado, o Michel Portugal. Sim, Michel conheço. O Michel Guazano é Portugal, mas não é da família de Santa Isabel, não. Não, né? E ele, inclusive, é candidato a vereador agora, né? Candidato a vereador também. Mas vamos continuar, então. Quer dizer, doutora Adir, o que o senhor está passando para a gente é extremamente importante. A Marta Portugal está dizendo aqui, pois é, doutor. Quer dizer, deve ser de Santa Isabel, né? Deve ser de Santa Isabel. O Sérgio Toledo está aqui. Como é que é? Estou de olho, Adir e Frederico.
o Congresso ratificou a profissão de historiador. Beijos, Adir. Como é que é? Colega para sempre. Olha aí a posição do Sérgio Toledo. Falou nele, olha ele aí. O Toledo, como eu falo, é amigo desde a época de curso pré-vestibular. Então, se eu estou médico há 40 anos, imagina quanto tempo nós nos conhecemos. Tá vendo? Olha isso. É verdade. Não, o Sérgio já deve estar beirando 90 anos já. Não vou te falar, eu e o Sérgio devemos ser da mesma idade. Nós fizemos curso junto, acredito que ele deve estar igual a mim. 40 anos de medicina, mais alguns anos de idade, estava com uns 55 anos de idade. Ai! Essa foi dolorosa. Marta Portugal dizendo, sou eu mesma, sua ex-aluna no Célia Rosa. Olha aí. Você, Fred, tá vendo? Já fui professor, meu amigo. Pois é, que beleza. Você chegou a conhecer a dona Célia Rosa, não, né? Não conheci, mas sei da fama do colégio. O colégio era muito bom. Tá? Colégio Cenecista Santo Isabel. Olha aí, sobrinha da Dirce. Isso, sim, é ela mesmo. Ela mesmo, né? Tá. Filho de dona Ana. Dona Ana e seu Fernando Portugal. Ela deve dar a resposta aí depois. Tá, Fernando Portugal e dona Ana Freud. Tá certo. Ana Luiz Antônio, não sei se você conhece, meu médico, nosso médico de toda a família. Ele é o máximo, muito atencioso e acerta todas. Não dá nada sem explicação, que ele não consegue encontrar uma forma de resolver. No que está a seu alcance, como um excelente profissional que é. Um amigo sem igual. Tu tá bem, cara. Tá contado com a dona Ana, hein? Dona Ana, daqui a pouco mais você dá um beijo para ela que eu mandei. Tá certo. Hoje eu não estou afim, eu não sei porquê. Tá? Salve Frederico Carvalho, tá aí a Fânia Carvalho também. Nós devemos ser primos distantes. Eu mexo muito, que eu sou. Eu e o professor Josemar, você conhece? O professor Josemar do pessoal, a gente mexe, a gente diz que é primo, né? A gente vai, se encontra, se abraça, meu primo, e fica tudo. Josemar Carvalho. Tá aqui o nosso Pique Caramelo, Jorge Neves. Viva, meu ex-colega, professor cenecista Santa Isabel, meu irmão e amigo querido, abração, Pique Caramelo. Olha como é que você conhece? Se eu conheço o Pique? Meu Deus do céu. Você vê só, na época de professor, nós fomos professor, ele dava aula de arte, o Jorge. Aula de arte. Chamava Jorginho. Jorginho dava aula de artes. Na época ele nem falava de Pique Caramelo ainda. Você dava aula de ciências? Hã? Você dava ciência e biologia? Biologia. Eu dei aula para segundo grau, biologia. Naquela época estava começando o tal do curso básico, não tinha aquela história de curso básico? Depois os profissionalizantes. Foi naquela época que começou. Aí eu dei aula para o básico, à tarde, inclusive dei aula para minhas duas cunhadas, para você ver só. Minhas duas cunhadas foram minhas alunas. Mas a esposa não. Não, a minha esposa não. À noite eu dava aula para o supletivo, para adultos, né? Eu dava aula à noite para por isso também, tá? Você me fala assim, como é que eu consegui isso? Na época, você também deve lembrar disso, Frederico. A gente fazendo faculdade de medicina, o MEC fornecia, como tinha poucos professores, eles forneciam uma autorização. Uma autorização precária, que eles chamavam de autorização precária para lecionar. Eu tive também. Exatamente isso. Assim que eu lecionei. Por uns 2 anos, mais ou menos, dei aula no colégio da Dona Célia Rosa. Que legal mesmo. Pois é. Agora, a gente está falando de um assunto que ele é muito ruim quando a gente não busca informação, quando a gente não quer saber das coisas, né? A Regina Silva está aqui falando, né? Época que se aprendia mesmo. Ainda o Pique, né? Professor Jorge Henrique Pique Caramelo, fui colega também com Célia Rosa. Edir é muito gente. Abração também, amigo Frederico. Valeu. E também o Pique ainda. Santa Isabel, só tem gente boa, Frederico. Acredito, cara, acredito. Quem gostava muito daquela área aí me causa saudade imensa.
é o nosso amigo falecido recentemente, professor Altivo Aleixo da Silva, né? Ele sempre gostou muito. Tem um outro muito conhecido seu, que foi aluno lá do Colégio Santa Isabel. Imagina quem? Atual secretário de governo aí do prefeito. Não, não é Evanildo, não. Evanildo Barreto. Evanildo, não, Evanildo, inclusive, se não me engano, foi meu aluno. Se não me engano, Evanildo foi meu aluno. Gente boa, gente boa. Quer dizer, o Jorge Neves, o Pique, está comentando aqui, Pique é muito amigo de Evanildo também. Sempre foram muito amigos. O Evanildo, se não me engano, foi aluno dele também, lá, do Jorge, lá em Santa Isabel. Dona Célia Rosa, sim, com certeza. Que beleza, hein? Quanta coisa boa, hein? Tá rememorando algumas coisas que a gente nem esperava. Mas, doutora Tia, voltando aqui ao caso do diabetes, né? As pessoas, algumas se preocupam muito ou se preocupam muito até ter a doença. E depois param de se preocupar. E algumas continuam se preocupando bastante. Confesso que não é muito meu caso, não. Meu caso é, como diz o Diogo Bonioli, irmão do Rodrigo Bonioli, né, que está por aqui. O Diogo mandou uma mensagem para mim, perguntou se a doutora Dia ia falar do paciente mais brabeira que ele tem. Mas não sei, né? O Sérgio está aqui falando, né? A Dia, meu amigo, ainda tenho uma dúvida sobre a relação entre pancreatite virótica e diabetes. Se for besteira, esquece. É besteira, Di? A pancreatite virótica não é muito comum, não. É mais rara. Hoje, existem vários tipos de pancreatite. Tá? Mas a mais comum no nosso meio é a pancreatite alcoólica. Tá? Essa é a mais comum. O paciente que é etilista crônico, aquele que bebe exageradamente, esse lesa o fígado totalmente. Esses daí, quase sempre, né? A pancreatite causada pelo alcoolismo é uma das maiores causas de diabetes hoje. Pacientes que não são diabéticos e passam a ser, por isso que a gente diz que é diabetes secundária. Tá? A diabetes primária é essa, tipo 1, tipo 2. A secundária é causada no caso, é a pancreatite. Mas a alcoólica é muito mais comum do que a virótica, mas não é frequente, vamos dizer assim. A pancreatite virótica não é muito frequente, não. A alcoólica, sim. Essa é uma das maiores causas de diabetes. Tá? Sabe o que eu acho legal? É que quem sabe não tem vergonha de perguntar. Pergunta, procura saber. Quem tem consciência, quem tem o entendimento, pergunta. Porque não acha vergonha perguntar. Mas tem muita gente que se amarra, não pergunta nunca, porque acha que sabe e não sabe nada, né? Todas as vezes que eu falo sobre isso, Frederico, eu procuro falar de um jeito. Se a gente for falar muito termos técnicos, a maioria das pessoas não vão entender. A melhor maneira é você explicar. Como eu digo, igual eu falo, igual técnico de futebol. O técnico de futebol, se ele começar a falar o palavreado bonito, o jogador de futebol não vai entender o que ele está falando. Exato. Você falar, como eu estou falando aqui com você, para a porção de pessoas, porção de gente ouvir. Muita gente, a maioria vai entender o que você está falando, mas muita gente não entende se você começar a citar. Se eu começar a falar aqui de anticorpos, se eu começar a falar que o diabetes é causado por o gene que está lá no cromossomo tal que causa diabetes. Uma falha nas ilhotas de Langer. A gente sabe que é causado por isso, mas não vai mudar em nada. No final das contas, o diabetes é o mesmo. Tá? Causado por uma falha lá no genoma do paciente, quase todos são assim. Tá? Quando a pessoa fala diabetes é familiar, é porque tem muito a ver com a genética, muito a ver. Existe mesmo isso, o diabetes familiar? Muito por isso, porque a grande maioria deles são herança genética. A maioria dos diabéticos são herança genética. Tá? Entendi. Tá? Não sei se você chegou a perguntar aí, mas é uma pergunta muito comum para a gente, perguntar se o diabetes nervoso, diabetes emocional, tá? Não existe isso, Frederico. Não existe. A pessoa ficou nervosa, não. A gente, e depois até é um fator muito comum agora por causa dessa pandemia, não sei se você vai deixar falar isso mais da frente, claro. Mas hoje a gente vê que
quem é diabético piora muito, ele estando sob tensão, ele piora, ou aumenta muito a glicose, por vários fatores. Depois a gente pode falar um pouquinho sobre isso. Isso não quer dizer que adquira ou não diabetes, vai aumentar a glicose. O mais comum é que o diabetes ele vem na sua carga genética, vem aquilo lá, você já nasce com aquilo. Pode acontecer, Frederico, você tem, vamos dizer, você na sua família, seu pai é diabético, ou sua mãe é diabética, ou um tio seu é diabético. Se isso acontecer, na sua família pode ter outros diabéticos, ou por herança genética. Aí, você está lá com a sua vida normal, se alimentando normalmente, às vezes você tem um choque emocional. Recebe uma desagradável, ou é assaltado, como agora muita gente é assaltada. Esses fatores podem desencadear. Você já tem na sua genética aquilo. E vem um fator emocional muito grande, pode desencadear o diabetes, tá? Aí, por isso que a pessoa acha que o diabetes é nervoso ou emocional. O desencadear pode ser, tem vários fatores que desencadeiam. Pode ser obesidade, que é um fator que pode desencadear o diabetes. A alimentação pode desencadear, mas o estresse ele desencadeia. Mas não quer dizer que seja a causa do problema. A causa sempre tem a ver com a parte da genética, tá bom? Perfeito. A Cristina Dias aqui. Vamos cuidar da nossa saúde. Oi. Só uma coisinha. Aqui na minha tela que parou. Parou? Para mim, não. Para mim, você está perfeitamente bem. Deve ser a internet aí. A imagem parou aqui. Não, para mim está normal você. Está normalzinho. Agora deu uma paradinha. Mas se tiver problema, você volta. Mas a Cristina está dizendo aqui que seu alimento seja o remédio. Legal, essa frase é interessante, é alguma coisa interessante. Ao dia se cair, você volta, não tem problema. Tá? Eu não estou vendo você, estou te ouvindo, não sei se você está me vendo, mas... Eu estou vendo você parado, já numa posição diferente do aparelho. Mas não tem importância, eu continuo te ouvindo. E eu também não estou vendo você, não. Como é que eu faço para voltar aqui, Fred? De repente, é interessante você atualizar, você sair um pouquinho, e enquanto isso eu falo um pouco. Né? Isso, fala um pouquinho que eu vou tentar ver. Tudo bem. E voltar. Tá certo. Então, o doutor Adir está saindo, está voltando, depois eu passo a questão aqui do Jorge Henrique, que está nos passando informação. Pois é, minha gente, mas nós estamos aqui conversando com o doutor Adir Martins, ele que é endocrinologista, conversando com a gente sobre diabetes, um assunto que é muito importante, um assunto que as pessoas, às vezes, têm dúvidas e não sabem como resolver, não sabem como tratar. Às vezes, não procuram o médico convenientemente, não procuram o tratamento que deve. Está aí a Cristina Dias falando que muito importante é que o tratamento seja o próprio remédio, e está lá o som do Adir também. Mas tirei aqui. Bom, a professora Rita Marcondes está aqui com a gente. A Adir está voltando. Está voltando. Está com som alto aqui. O som está alto. Agora eu voltei. Agora melhorou. Agora está bonito pra caramba. Tá? Mas o Jorge... Tá certo. Estava falando aqui, né? Você tinha que conhecer o saudoso artista Paulo Amaral. Você está com o volume um pouquinho alto, Adir? Você pode abaixar um pouquinho? Deixa eu baixar. Tá. Mas foi o maior entusiasta do teatro em São Gonçalo. Fui convidado pela maravilhosa Célia Rosa para lecionar lá quando Amaral ficou doente. Grande artista e professor. Poeta Oswaldo Luiz também foi nosso colega na época. Bom demais. Oswaldo Luiz Ferreira foi colega de vocês, né? Junto foi quando eu conheci o professor Oswaldo. O Oswaldo foi nessa época do colégio lá do Cenecista São Isabel. O Oswaldo era professor lá junto com a gente. Legal, quando você estiver com ele, pergunta isso. Ele foi onde nos conhecemos. Ele me chamava, lá no colégio, o pessoal me chamava de professor Didi.
O Oswaldo até hoje me chama assim. Até hoje o Oswaldo me chama assim. Professor de... O Paulo Amaral é citado, esse daí também é outro, que era o professor de artes antes do Jorge entrar. Amigo também de longa data, mas é falecido já. Saudoso já, o Paulo Amaral. Perfeito. A Rita Marcondes, professora Rita, diz aqui: boa noite a todos. Doutora Adir, é verdade ou mito que quem come muito doce com a idade torna-se diabético? Gosto muito de doces e sempre comi desde criança. É verdade? Porque doce? Não, com certeza não. Com certeza não. O diabetes, como eu estava explicando há pouco, 90%, vou botar 99%, não, 90% dos diabéticos são devido a fator genético. Tá? As pessoas têm a tendência, Frederico, de vir numa faixa do diabetes tipo 2, como eu estava explicando, normalmente após os 40 anos de idade que ele se instala. Mas a pessoa já traz isso desde que ela nasceu. Lá no fator genético dela, no genoma dela, já tem lá dizendo que ela vai ser diabética ou não. Ela desencadeia esse diabetes mais tarde um pouco. Independente de comer doce ou não, ela vai ser diabética. Porque se na família tem alguém diabética, normalmente vai ser. Tá? Não é o fator de comer doce que vai fazer a pessoa ficar diabética. Se ela gosta do doce, pode continuar comendo seu doce. Se tiver que ser diabética, não vai ser a causa do problema. Entendi. Marta Portugal, aqui. Se puder, poderia dar umas dicas de alimento do bem para os diabéticos? Marta, o problema, eu não digo nem alimento do bem. O diabético, praticamente, ele pode comer de tudo. Aí você me diz, pode comer, aí você me fala doce, refrigerante. Não é bem assim. Claro que doce, tudo que for rico em açúcar, em glicose, tem que ser evitado. Tá? Doces mesmo, refrigerantes, tem que evitar. Agora, a comida saudável, porque o carboidrato, o que ele faz no nosso organismo? Ele é que dá a nossa energia. Para você poder fazer as coisas, o carboidrato é que serve para isso. Então, no diabetes, você não pode tirar 100% de carboidrato. Você tem que tirar aquilo que tem muito carboidrato, tem que evitar de usar doce, refrigerante, massa de uma maneira geral, as raízes de uma maneira geral, tem que procurar evitar. Já, o que a gente pode deixar como base? Qual é a comida básica brasileira? A maioria das pessoas come um pouco de arroz, um pouco de feijão, um tipo de carne e salada. Principalmente as saladas verdes, tá? Se você tiver uma carne magra, evitar, não deve se comer carne gordurosa. O diabetes, mas o que tem a ver a gordura com o diabetes? Tem tudo a ver. O diabético não pode comer alimento gorduroso, tá bom? Então, evita alimento gorduroso, evita fritura de uma maneira geral. Agora, as vitaminas, né, onde tem muitas vitaminas, é nos vegetais, nos legumes, nas verduras. Principalmente os verdes. Esses são alimentação saudável. A carne, muita gente, mas eu não como carne. A proteína, a pessoa tem que usar uma proteína, faz falta para o nosso organismo. A proteína vem da carne e do leite, e do ovo. O ovo também tem proteína. São alimentos que, se você me perguntar, o ovo frito não deve, por causa da fritura, não deve ser usado. Mas o ovo cozido, nada contra. É proteína e alimenta. Quem não usa? Hoje tem muita gente vegana aí que não usa carne vermelha, não gosta de usar proteína de uma maneira geral. Existe a carne de soja, para quem gosta, nada contra. São coisas que o diabético pode fazer, porque antigamente o medo do diabético, todo diabético tem que fazer dieta ou parar de comer. É exatamente ao contrário. O diabético tem que se alimentar muito bem, agora evitando as coisas que aumentam a glicose. Quando às vezes, uma vez eu conversei a Cristina, que já passou por aqui, uma vez ela falou comigo, Cristina, os nutricionistas, eles são muito mais radicais do que o próprio endocrinologista. Muito mais. Muito mais radicais. Eu tenho controlado, claro que às vezes eu peço para procurar o nutricionista, porque ele vai
eles calculam o teor calórico do alimento. Eu não faço a minha orientação, não vou muito por aí, não. Eu vou mais pelos tipos do alimento, eu sei que aquele eu peço para evitar, evita esse tipo de alimento. Mando procurar um nutricionista somente para fazer cálculo nutricional, porque isso é a função principal do nutricionista. Ver o tipo do alimento e fazer o cálculo da quantidade de calorias que o paciente tem que usar diariamente, tá? Perfeito. A professora Denise Almeida da Silva, ela que é diretora de escola também, boa noite. Uma pessoa com glicose 110 já tem necessidade de ser medicada? Essa glicose, porque hoje a gente já tem alguns parâmetros, fora da glicemia, a gente tem outros parâmetros para avaliar o uso de medicação. Antigamente, muita gente pega um resultado desse de glicose de 110, acha até que está diabético. Eu, sinceramente, eu não considero, não. Existem outros fatores laboratoriais que me dão como é que eu vou falar? Um teor, Frederico, de melhor avaliação do diabético. Uma segurança. Muito. Por quê? Porque hoje tem um exame chamado de hemoglobina glicosilada e existe um exame chamado de frutosamina. Essas substâncias, isso daí, quando ocorre, o que isso daí me dá? Para não entrar muito em detalhe, esse resultado me dá a média da glicose num período assim, mais ou menos 3 meses. Por exemplo, você faz uma dosagem de hemoglobina glicosilada. O resultado que vem ali vai me dar mais ou menos um valor médio dos últimos 3 meses. Você faz a glicemia de 110, aquela glicemia de 110 é naquela hora. A glicose, cada hora que você medir durante o dia vai dar valores diferentes. Por isso que a hemoglobina glicosilada é mais importante. Ela me dá a média de um período longo, 2, 3 meses. Então, se você me faz uma glicose de 110, eu vou pedir para seguir uma alimentação, evitar certos tipos de alimentos, não passo medicação. E peço para passar um mês e fazer um exame da glicose, sim, mas principalmente fazer uma hemoglobina glicosilada. Se a pessoa for diabética, vai dar alteração. Se a pessoa não for, não dá. Muita gente tem aquela negócio da curva glicêmica. A curva glicêmica se faz no caso desse aí. A curva glicêmica é um exame que se faz quando você tem a dúvida. Será que a pessoa é diabética? Será que não é? Aí você faz. Você fez, essa Denise, né, que falou aí, vamos dizer que ela fez de 110. Ela está indicada a fazer uma curva glicêmica ou uma glicose pós-prandial. Porque aí vai me dizer se ela é diabética ou não. Tá? Agora você é diabético. Qualquer pessoa que já é diabética, a gente já não pede mais a glicose pós-prandial, porque a glicose prandial... Está vendo uma pessoa extra aí, Fred? Estou vendo uma criatura de outro planeta. Está vendo? Apareceu aqui. Ó. Essa é a Maitê. Maitê. Essa é a Maitê. Hoje ela veio me visitar. Você vê que beleza não é genética. Tá. Essa daqui, hoje veio visitar aqui em casa. Tá certo. Tá muito bem, Maitê. É isso aí. Mas aí me cortou aqui. Sobre o que eu falei, a hemoglobina, a glicose pós-prandial só se faz nesse caso. Quem já é diabético, hoje eu atendi no consultório uma senhora. Eu falei para ela que ela era diabética, a hemoglobina glicose estava alta. Ela me perguntou, doutor, o clínico pediu para mim fazer uma curva glicêmica. Não, senhora, não deve fazer, porque o risco de você tomar... Você já fez alguma vez na curva glicêmica? Não, mas quando eu estudava laboratório, eu fiz os outros. Como é que você então sabe como é que é dar aquele xarope, né? Que é açúcar puro. Eu usava dextrose. Isso, açúcar puro. Aquilo ali, se você está com a glicose alta e toma aquilo, vai lá em cima. Então, eu não aconselho a fazer, não. Eu aconselho a fazer só num caso, como a Denise citou aí. A glicose que chama de borderline. O que é borderline? Aquela que está lá no limite. 110 é limite. Então, é nesse caso, se for o caso, a gente pede uma glicemia pós-prandial ou uma curva glicêmica, tá? Entendi. A professora Regina Silva, aqui, ela diz que, infelizmente, tem que me ausentar, mas amei vê-lo, doutora Adir. Boa noite, Frederico e doutora Adir. Boa noite a todos.
Regina, boa noite. Boa noite, Regina, foi um prazer. A Romilda Frois Raposo está aqui. Boa noite. Boa noite, Romilda. Prazer recebê-la aqui. Com certeza, da minha terra boa de Santa Isabel. Família conhecida, totalmente conhecida. Ora. Eita, família tradicional de Santa Isabel. O Sérgio Toledo Rodrigues, que desconheceu, ele diz aqui, cara, lembro que no SESI tinha um centro de referência para tratamento com equipe multidisciplinar. E hoje, onde seria esse centro de tratamento multidisciplinar? O Frederico, quando no SESI, quem fundou isso foi o professor Samuel Cunha. Ele já foi médico do SESI. Depois eles foram transferidos para o Pando Alcântara. Lá no Pando Alcântara, ele criou, a gente chama de Grupo do Diabetes, e existe até hoje. Isso há mais de 40 anos atrás ele criou e até hoje existe. Nesse clube dos diabéticos existe uma equipe multidisciplinar. Lá tem um nutricionista, inclusive, por sinal, tem uma nutricionista chamada doutora Ivone, que é de primeira qualidade. E ela só trata diabético, só de diabético. Aí ele tem nutricionista, tem assistente social, tem angiologista no Pando Alcântara, ligado à parte, porque existe uma complicação do diabetes chamada de pé diabético, que é problema circulatório. Então, tem que ter um angiologista para acompanhar isso. Doutor, lá no Alcântara, um dos angiologistas é o doutor... Antônio Chicalho é um dos angiologistas, e ele vê muito pé diabético lá no Alcântara também. Essa equipe que o Sérgio está falando, no Pando Alcântara, com certeza. Você fala Pando Alcântara, me lembra do Augusto Sena. Isso, Augusto. Eu fui diretor de lá. Depois que eu saí, o Augusto entrou no meu lugar. O Augusto foi diretor depois de mim. A Cristina Dias está falando aqui. Evitar excesso de CHO. Se for na química, vai ser carbono, hidrogênio e oxigênio. Mas como não deve ser... Carboidrato. Carboidrato. Esse CHO é a sigla que os nutricionistas que usam essa sigla aí para carboidrato. Tudo a ver. Tem tudo a ver. Sérgio Toledo, onde procurar no SUS? Deve ser esse grupo. O Pando Alcântara. O Pando Alcântara tem esse grupo de diabéticos. Agora, o que foi feito, na época que, por exemplo, fui secretário de saúde, depois fui diretor do Pando Alcântara. Tentou, porque, como ficou muito centralizado, por exemplo, você mora em São Gonçalo, você só tinha atendimento para diabético no Pando Alcântara. Então, a pessoa tinha que sair de onde fosse e ir no Pando Alcântara. Hoje, melhorou um pouco. Continua tendo lá o grupo de diabéticos, mas em cada polo grande, por exemplo, o Centro de Saúde aí de São Gonçalo, Washington Luiz, o Centro de Saúde lá de Rio do Ouro, o Centro de Saúde do próprio Alcântara, Hélio Cruz, cada centro de saúde que chama de polo sanitário tem. Cada polo sanitário hoje tem endocrinologista. Cada polo, pelo menos um. No Alcântara tem mais, no Alcântara são 4 ou 5, mas em cada polo sanitário desse tem um, pelo menos para ver o paciente daquela área, tá? Hoje, Frederico, o atendimento para diabetes é difícil, vai marcar uma coisa daquela doença. É porque a população diabética é muito grande, meu amigo. É muito paciente para pouco médico. Entendi. Vamos nos formar endocrinologistas. Não, mas assim, tem pouca gente formando em endocrinologia. Nossa. A Rosângela Mendes Martins está aqui. Tatiana Veloso. Não deve ser a Rosângela, deve ser a Tatiana. A Rosângela Mendes Martins estava em sobrenome bonito, né? Martins, né? Martins, né? Parente. É minha prima. E a Tatiana é minha prima, filha da Rosângela. A Tatiana é uma enfermeira. Ela é enfermeira, como a minha filha também é. A Tatiana é uma batalhadora aí da área do Covid. Aliás, meu abraço a todas as enfermeiras e enfermeiros, porque o trabalho é lento, é muito sério. Bom, vamos lá. Já deixou dando boa noite. Quando uma pessoa é considerada pré-diabética?
Num caso assim, por exemplo, a professora Denise aí falou da glicose 110. A gente dá o nome a isso de glicose borderline. É quando o diabetes fica se mantendo naquele limite, no nível máximo. Hoje, os laboratórios estão dando como referência glicose normal de 70 até 99. Dentro desse fator, está normal. Nós, endocrinologistas, a gente considera um pouquinho acima. A gente até 110, a gente acha que ainda está dentro do limite. A gente não fala muito ao paciente porque se você deixar ele chegar a 110, para ele chegar a diabetes fica muito mais fácil. Então, coloca-se como 99 para ele ficar mais precavido, vamos colocar assim. Então, se você faz glicoses frequentes em torno de 110, 120, a gente chama esse paciente já de pré-diabético e pede para ele inicialmente orientar sobre a nutricionista, né? A nutricionista orientar a alimentação para evitar aumento. Não se usa muito o hipoglicemiante, né, que são os comprimidos do diabetes, porque a hipoglicemia é um sintoma muito ruim, pior do que a hiperglicemia. A pessoa passa muito mal, se sente muito mal, acaba indo para a emergência. É pior do que em termos de saúde, não. Não, em termos de saúde não, mas em termos de sintomas, sim. Uhum. Para você ter uma ideia, na emergência, a grande maioria do atendimento em termos de diabetes, é hipoglicemia. Tá? A pessoa chega carregada. É fácil de fazer a hipoglicemia. Tá? Uhum. Entendi. Deixa eu ver o que tem aqui. Não estou ouvindo. Não, a minha voz está com delay, mas é o volume lá no WhatsApp. Ele está tentando ouvir, então fica um pouco mais alto. Tá. A Marta Portugal, perfeito, amando as explicações. Eu estou falando mais devagar, porque você está ouvindo bem, mas está saindo um som muito alto aqui para as pessoas. Então, quando eu estou falando? Quando eu falo? Não, quando eu falo. Para você está normal, mas para as pessoas está alto. Para mim está bom o seu som aqui. É por isso que o professor está alto. Frederico, antes até que as pessoas perguntem, eu queria conversar um pouquinho, porque no consultório meu, o que mais está acontecendo agora com esse negócio da pandemia é as pessoas procurarem por isso, por estarem ansiosas, por estarem presas dentro de casa, e com isso a maioria está indo no consultório com glicose muito altas. Ontem chegou um rapaz lá com 600, que acabou de fazer teste em casa, 600 de glicose. Para essa pessoa fazer um coma diabético é muito fácil, tá? Então, é o que mais está acontecendo no consultório, as pessoas chegam desesperadas, com medo, chorosas, porque não está conseguindo controlar o diabetes. A Cristina lá falou agora, né, sobre o controle do carboidrato. Eu sento, eu converso, às vezes eu pego uma paciente, isso demora às vezes 20, 40 minutos conversando, porque você tem que explicar para ela e deixar ela de uma maneira tranquila para que ela tente ver esse controle. Se ela não controlar, meu amigo, não vai conseguir manter aquela glicemia controlada. Então, eu tenho falado muito para eles sobre isso. O maior cuidado é evitar de conseguir fazer alimentação que não deva ser feita. Isso é o principal, tá? E tentar o máximo possível evitar a ansiedade. Então, essa é que é a parte mais difícil da gente, tentar ver se a pessoa não fica tão ansiosa. Mas a gente sabe que é difícil. Às vezes tem paciente que precisa fazer medicação ansiolítica para poder deixar a pessoa mais tranquila. Aí é que está o grande problema do Covid. Não que o Covid cause algum caso mais grave no paciente diabético. Todo diabético tem a sua resistência, a sua imunidade abaixo de uma pessoa que não é diabética. Então, essa paciente, se por acaso vier a contrair a virose, né, o Covid, ele vai ter mais facilidade de ter complicação, mais do que a pessoa que não é diabética. Tá? Você conhece Carolina Martins? Minha filhota mais nova. Essa que é a enfermeira. Está de plantão hoje. A Maitê, que está aqui em casa, é filha dela.
Tá certo. A Carol está de plantão. Está lá em Itaboraí de plantão hoje. Beijo, filha. Beijão para ela. O Pique Caramelo mandando beijo, despedindo. O doutor Abel Martinez. Forte abraço, amigos. Sucesso. Abel Martinez é outro grande amigo. Que a minha voz está saindo com delay. É porque o volume lá do doutor Adir, para ele um pouco alto. Aí acaba dando um retorno. Tá bom? A gente tenta relevando. A Carolina Martins. Boa noite, doutor Adir. O adesivo que monitora os níveis de glicose no sangue e fornece a dose necessária de insulina tem eficácia comprovada? Olha só, isso daí é um produto. Aqui no Brasil, sinceramente, eu nem sei, acho que já está tendo isso aqui. Já existe há algum tempo atrás uma coisa que a gente chamava de bomba de insulina. A bomba de insulina funciona mais ou menos desse tipo. É um aparelhinho, como tem um marca-passo cardíaco, existe uma bomba que coloca a insulina no nosso sangue. O adesivo funciona mais ou menos parecido. E a função é muito boa dessa, tanto da bomba de insulina como ele. Por quê? Ele consegue medir quando a glicose abaixa e a bomba de insulina funciona dessa maneira. A partir do momento que a glicose do paciente baixou, ou ao contrário, desculpa, quando a glicose subiu, ela joga uma dose de insulina no organismo. Funciona como se fosse o pâncreas, tá? Exatamente igual. O problema é que o custo, tanto desse adesivo, tanto quanto o custo da bomba de insulina, são muito caros, né? Esse que se você for pensar em termos de saúde pública, não tem nem chance. A grande maioria do povo não teria condição de tratar com esses aparelhos, tá? Entendi. Já é para muita gente difícil comprar um glicosímetro, né? Exatamente. Alguns tipos de insulinas, hoje tem algumas insulinas que estão caríssimas, tá? Aí também fica difícil. Às vezes a pessoa tem que entrar na justiça para conseguir uma insulina para ela tomar. Nossa Senhora. Sérgio Toledo aqui. Nobre Adir, não deveriam os diabéticos terem alguma indicação de seu estado de saúde em casos de emergência, tipo pulseiras, etc? No PAN do Alcântara, todos os pacientes diabéticos, eu não sei se eles costumam, pelo menos quando vão se consultar, eles levam. Eles têm uma carteirinha. O Clube do Diabético, eles fazem uma carteirinha para o paciente, como se fosse a carteira de identidade. Sou diabético. E ali atrás fala o que ele usa, o medicamento que ele usa, qual médico ele se trata, normalmente tem o telefone do médico, tudo anotado, o telefone da casa dele. Isso, lá no Alcântara, tem certeza absoluta que tem. É uma carteirinha do Clube dos Diabéticos, tá? A Rosângela Mendes Martins pergunta que sinais devem ser observados. Não é ela, acho que é a Tatiana que está no lugar. Que sinais devem ser observados na criança para saber se ela é diabética? Os mesmos sintomas do adulto. Quando a pessoa desencadeia o diabetes, são três primeiros sintomas que aparecem tanto na criança quanto no adulto, que a gente chama de poliúria, que a pessoa passa a urinar exageradamente, tanto durante o dia como na noite. O normal da gente é levantar à noite uma vez à noite para urinar. Isso é o normal. No diabético, isso acontece 3, 4, 5 vezes, quando desencadeia um diabetes já elevado. É a poliúria, que é urinar muito, a polidipsia, que é beber muita água, e a polifagia, que a gente chama das polis, é o trio de polis. Poliúria, polidipsia e polifagia. Poliúria, urinar muito, polidipsia, beber muita água, polifagia, muito apetite exagerado. Esses são os 3 primeiros sintomas. Isso vale para a criança e para o adulto, tá? O nosso Jorge Neves, essa bomba é cara. Conheço uma linda menina que usa. É cara, isso que eu falo. A bomba de insulina é muito cara. Bom, vamos agora partir um pouquinho. Eu estou monitorando com o seu microfone aqui. Adir, com relação à Covid,
Vamos entrar finalmente na parte de Covid, você já falou um pouco sobre isso, mas existem determinadas comorbidades, aprendi o nome com a Abel, viu? Comorbidades, na última vez que ele esteve aqui, ele falou muito sobre isso, que algumas comorbidades, além da idade de 60 anos para cima, seria a questão do diabetes, seria a questão da obesidade e outras coisas mais. Hipertensão. O diabetes é realmente um fator complicador para a Covid? Como eu falei naquela hora que eu estava explicando sobre isso, Frederico, o diabetes, ele não vou dizer que seja complicador. Todo diabético sempre vai ter a imunidade, a sua resistência humoral, né, a resistência em relação à produção de anticorpos, menor do que a pessoa que não é diabética, tá? Isso vale para o diabetes e vale para umas doenças que a gente chama de doenças autoimunes. As doenças autoimunes, por exemplo, artrite reumatoide, lúpus, são doenças autoimunes, são doenças que estão ligadas diretamente ao fator imunológico, tá? Então, essas doenças, elas dão diminuição da imunidade. A pessoa fica mais sensível, mais fácil de adquirir uma doença, uma complicação, vamos colocar assim. Então, o diabético, a partir do momento que o diabético, por acaso, ele vier se contaminar com esse vírus, ele vai ter muito mais facilidade de ter as complicações. Complicações respiratórias, principalmente. No Covid, as piores complicações são as complicações respiratórias, que vem aquela pneumonia, a SARA, que eles chamam, né? Síndrome de angústia respiratória aguda, e as doenças a gente chama de coagulação. A gente chama existe no Covid, na complicação do Covid, a formação de trombos, tá? Então, causada pela própria doença. Que no diabético isso se torna muito pior. Piora o quadro em relação ao diabetes, tá? Tanto no diabetes quanto não só diabetes, nas doenças autoimunes também, tá? Perfeito. O nosso querido Jorge Neves está dizendo aqui, vou pedir a intercessão do Padre Teodoro, isso é muito antigo, hein? Para interceder a Deus pela saúde. Muita gente pobre. O Padre Teodoro, eu fui também médico durante muitos anos, Frederico, lá no Hospital das Freiras. Nós, eu e alguns amigos, que fundamos o Hospital das Freiras. E esse Padre Teodoro era o padre lá do convento, né? Ele até morava no convento. Aspino estava nessa? Quem? Não, Aspino. Quando a gente foi lá para começar a fazer funcionar, não só o Aspino, o doutor Antônio Maia, estiveram lá para eles fazerem o hospital funcionar. Acabou que nós, jovens, os garotos, na época nós éramos garotos, nós que fizemos funcionar o hospital. Fomos 4 colegas. Eu, doutor Sérgio Silva, que é lá de Santa Isabel também, doutor Sérgio Viana Vasconcelos, que é também dali, a família dali do Bandeirantes, sabe onde que é? Perto do Alcântara ali. E o Flávio Sérgio de Souza, que era o pai do Flávio Sérgio, foi o primeiro dono daquela casal, né, de carros. O pai do Flávio era o dono dessa casa de carros. Nós 4 fundamos o Hospital das Freiras. Eu fui a primeira visita do doutor Aspino ao hospital, antes dele começar a funcionar. Conheci muito, Aspino era meu amigo. Eu conheci muito ele, o Antônio Maia, conheci muito, muito, muito. O Sérgio Toledo está aqui, vou me despedir dos amigos, mas fugindo do tema e entrando na história. Adir, você viu Garrincha jogar em Cordeiro? Tenho até fotos, depois eu vou mandar para ele. Avisa para ele que eu tenho até fotos lá quando o Garrincha esteve lá no Campo do Cordeiro. Nesse dia, até o prefeito era Lavoura, na época, você vê. O Lavoura esteve lá, teve um almoço para a Lavoura, o Lavoura almoçou junto com o Garrincha. Você conhece a professora Renilda? Sim, Nepomuceno. A Renilda Nepomuceno tem uma foto do Garrincha, Lavoura, Dona Célia Rosa, na casa de Dona Célia. O Garrincha almoçou na casa de Dona Célia Rosa. Ela que deu um almoço para Garrincha,
lavoura, almoçaram na casa da dona Célia Rosa. Existe essa foto, Renilda tem essa foto. Depois eu vou pedir para ela, se eu conseguir, eu mando para você e mando para o Sérgio Toledo. Ela é capaz de até me mandar no Facebook. Eu tenho no Facebook, eu mando para você depois. Essa eu tenho. Não, essa daqui eu tenho do jogo do Garrincha. E eu tenho foto, que essa foto daí, a Renilda tem certeza absoluta que ela tem, do almoço lá na casa de dona Célia. O Sérgio Toledo está dizendo que deu vários atestados de óbitos para tio-avós. Não sei se você ou se foi assim. Não, vários atestados de óbito? Como? Para tio-avós. Não, eu não, sinceramente, eu não sei. Se foi eu, sinceramente, eu não me lembro, não. Porque a família de Sérgio tem um braço da família do Sérgio que é aqui de cima, aqui da Amendoeira. Eu não sei se são os Toledos ou se são os Rodrigues, eu não sei. Mas eu acho que é Toledo. Aqui para essa área aqui tem um braço da família dele cá para cima. Tá certo. O Jorge Henrique, vendemos ripa para fazer o alicerce, para fazer o hospital. Estudei nas freiras. Também, o Jorge é nascido por ali também. O Jorge, se não me engano, era de Pacheco, nascido em Pachecos. A professora Denise vai se ausentar, estamos acabando, né? A Rosângela, Santa Isabel tem história para contar. É verdade. E muita história. O Sérgio Toledo está dizendo que a família é Mascarenhas. Mascarenhas, sim, é da Amendoeira, estou falando, da família Mascarenhas da Amendoeira. É um braço da família dele lá. José Ricardo Rangel, parabéns pela live, excelente, muito esclarecedora. Obrigado. E o Sérgio Toledo dizendo parente de Tiago Mascarenhas. Tiago da Marmoraria, Tiago, vereador. Meu querido, Adir, muito obrigado. Eu queria deixar a palavra agora, eu te interrompi o tempo todo, atrapalhei a live todo, e agora eu vou deixar para você dar o seu recado para as pessoas. O Frederico, foi um prazer, né? Falar com você é sempre um prazer. A gente tem saudade do nosso tempo lá no Ponto de Vista, na TV Ponto de Vista. A gente fazia aquele programa que eu me divertia mais do que fazer o programa. A gente se divertia lá, né? Com nossos causos, né? E se a Sueli aparecia, era pior. Era melhor ainda. A Sueli ainda ficava a melhor coisa ainda. Então, eu tenho saudade dessa época daí. Um dia a gente vai voltar a fazer isso, com certeza. Se Deus quiser. Então, agradecer a você pelo convite e deixar. O que eu deixo para a população diabética, principalmente agora, nessa fase aí, que ainda não acabou, muita gente está indo para a rua, Frederico, e está muito... Eu tenho todos os meus pacientes, eu tenho falado, cuidado. Quando vai, não vou dizer que ninguém vai à rua, mas quando for, continuar usando a máscara. Eu vi você colocar os seus figurinhas lá, e tem uma que use a máscara. Todos os meus pacientes, eu peço para usar, para evitar o máximo, principalmente os idosos, de ficar circulando muito. Então, esse tem que ter cuidado, continuar com cuidado. Há pouco tempo, eu dava plantão numa UPA. Depois, a partir foi até onde o Augusto Sena dava plantão, aonde o Paulo Sampaio dava plantão. 2 amigos, muito amigos, que faleceram. Quando eu soube disso, eu me afastei. Muita pessoa não vai voltar mais, não. Enquanto tiver casos eu não volto lá na UPA. Pretendo voltar, sim, mas a hora que eu tiver acabado isso, tá? E assim eu falo para os meus pacientes, meu amigo, cuidado, tá? Todos têm que ter, e não só diabético. O problema não é só diabético, não. De uma maneira geral, para todos, principalmente os idosos, tá? Ter muito cuidado. Agradeço a você, mais uma vez peço para você dar um abraço. Deixa eu mandar um abraço para uma pessoa. Deixa. Tem um paciente que teve no consultório hoje, que é um paciente que já se trata comigo há muito tempo. Eu brincando com ele, disse: o senhor, logo mais, ele deve estar nos assistindo, ele ou a filha dele. Seu Eli Novaes. Seu Eli, se o senhor não está vendo, eu outra hora o senhor vê, um grande abraço para o senhor. É um jovenzinho de perto dos 80 anos de idade, mas é uma pessoa muito simpática, muito boa. Um abração para o senhor, seu Eli.
Seja abençoado. E agradecer também, Frederico, as pessoas que nos assistiram aí, que mandaram suas perguntas e que espero que a gente tenha esclarecido um pouquinho. Muita coisa. Pois é. Eu agradecendo ao Adir, eu aproveito e agradeço a todos que estão acompanhando nossa live nesse momento. Pedir a Deus que proteja a todos, que proteja nosso São Gonçalo. Na série Você Precisa Saber de hoje, um médico de São Gonçalo, uma pessoa de São Gonçalo, uma pessoa que ama esse município, que trabalha com esse município, que se preocupa com as pessoas pobres, que se preocupa com as pessoas que têm dificuldade na vida e que está aí trabalhando o tempo todo em favor da nossa população. Doutor Adir Martins é o nosso exemplo, é um exemplo de carinho, exemplo de dedicação. Ele até ele consegue me aguentar como paciente dele também, que sou, com honradamente, um pobre paciente, mas um paciente teimoso, feito no seu. Adir, você tem que ir para o céu. Tá bom? Mas não precisa ir agora, não. Não, espero ficar mais um pouquinho por aí. Fica aí. A Rosângela, a Tiana, né? A família aqui agradece. Nós somos todos felizes pela vida, por você ser quem você é. Um beijão para vocês aí, minhas queridas. Vocês sabem que eu adoro vocês também. Tá certo. Adir, muito obrigado. E a você que está nos acompanhando, muito obrigado pelo carinho, pela audiência. E a gente volta quinta-feira com o pastor Ferreira Guimarães, que vai falar com a gente sobre os invisíveis sociais. A gente está vendo um monte de gente que está aí nas ruas, que está sofrendo, sem tetos à vontade. Então, o nosso amigo pastor Ferreira Guimarães, que fundou o Centro Pop, ele vai estar com a gente na quinta-feira, às 20 horas, para conversar sobre esse assunto. Um abraço para você, tudo de bom e até lá, se Deus quiser. Tchau, gente. Um abraço.